Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez com mais um programa, começando aí mais um programa, Jesus é a verdade que liberta. O nome do programa já está dizendo, Jesus é a palavra que liberta, é a palavra que dá a instrução a você para você ser salvo, né? Como fazer, o que fazer. Assim como um manual de qualquer um equipamento, alguma coisa assim, até mesmo tem aí umas regras para um casamento de uma pessoa, como fazer, né, para se casar, então tudo isso, para tudo, tem regras, tem ensino, tem um aprendizado, tem uma maneira de seguir. Então, assim, para a vida eterna, para você andar conforme o Senhor Jesus, conforme Ele quer, obedecendo a Deus e assim, sendo participante do reino, participante da graça de Deus, tem regras e precisa ser observada, aprendido, precisa ser obedecida essas regras, né, para que você possa ser um filho de Deus, herdeiro do reino. Então, por isso que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis Jesus, né, que é a palavra, o verbo, e esse verbo, essa palavra vai te dando instrução para você ter um aprendizado de como se tornar um filho de Deus. Se tornar um filho e manter-se como um filho, né? Porque tem esse lado aí, não é simplesmente você se tornar um filho de Deus. Você se converter ao Senhor, se converter ao Evangelho, resolver mesmo aceitar, guardar a palavra de Deus. Mas depois de você se decidir, se converter, você tem que manter essa convenção. Então, não é simplesmente você, uma vez convertido para sempre. Não, não é assim. Então, tem que manter, assim como você também nasceu e tem que manter-se vivo. Você luta para isso, né? Você vai desde da infância, você vai lutando aí para ir crescendo, se aprontando e lutando para se alimentar, para se vestir, ter uma vida digna na terra, assim também é espiritualmente. Muito mais que isso, com muito mais zelo, com muito mais cuidado, né, para que você não venha cair outra vez, né? Porque o próprio Jesus disse que aquele que aceita Jesus, que se arrepende dos seus pecados, que se converte, né, ao Evangelho, o espírito mau que estava nele sai. Então, sempre nós somos conduzidos pelo espírito mau. Até que venha a convenção, até que venha esse momento de se converter ao Evangelho, de ser limpo, de aceitar ser conduzido pelo Espírito de Deus, ser um filho de Deus, ser o herdeiro do céu. Então você aí, esse Espírito sai, perde o controle de você, o Espírito de Deus assume esse controle. A permissão tem quem dá é você. É você que destrona, né, um espírito mau e coloca no trono, né? Você desclassifica o espírito mau e classifica o Espírito de Deus na tua vida. É isso aí. Então tem aí, a decisão é somente nossa. É por isso que as pessoas se confundem muito com Deus. Como é que funciona isso? Se Deus tem todo o poder, precisa desse processo todo. Então, mas é porque você tem um livre-arbítrio. Deus não interfere na tua vida se você não permitir. Da mesma forma, entenda que o diabo também não. Só que tem uma diferença aí,
é que você já é condenado, você já nasceu com a condenação, você já nasceu com um domínio de um espírito mau. Por quê? Porque Adão pecou, você veio dele desligado de Deus, então não tem o Espírito de Deus na tua vida. Então é errado alguém que diz aí que todos são filhos de Deus. Negativo, não é não. Biblicamente não, Senhor. Você se torna um filho. Então você é uma criatura, aí sim. Assim como o diabo é também, uma criatura de Deus. Os demônios também, eram anjos criados por Deus. E os anjos do céu também, que não são caídos, que não são demônios, também. Então, todas as coisas foi criada por ele. Nada do que foi feito se fez sem ele. Então, todos os animais e o ser humano. Agora, se tornar herdeiro de Deus, né? Herdeiro do trono de Deus, herdeiro do reino, um filho participante da herança de Deus, aí é diferente. Aí você precisa obedecer a Deus, ouvir a palavra. É claro que o homem sempre tem corrupção no meio, mas para você se tornar um doutor, ter uma profissão aí, uma profissão no sentido de formação, se formar num doutorado, né? Aí você precisa da aprovação dos professores, né? Então, para eles te dar uma nota para que você passe aí, assim você seja diplomado. E para entrar no céu para ser um filho de Deus não é diferente. Então você tem umas regras aí que você tem que seguir, aprender isso. Se você não aprender, nunca vai ser. Aí entenda essa parte de que você não é filho de Deus, você é criatura. Então você, entendendo isso, então você vai entender que você precisa se tornar. Então veja que o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1 e o versículo 12, fala isso aí. Todo aquele que creu, ele deu para eles, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus ao que creu no seu nome. O que é crer no nome? Crer na palavra, no Evangelho. Então veja que ele deu-lhes o poder. Então traz aí uma aprovação. É como foi outorgado. Você foi autorizado a usar uma profissão, né, que tem aí umas regras, né, que para você exercer aquela profissão, você tem que ser diplomado. E isso, coisa humana, bem simples, né? Imagina você ser outorgado pelo próprio Deus, o nome escrito no livro da vida, você decidir lutar, ser um soldado de Cristo na face da terra. Então, aí você passa a ter o Espírito de Deus na tua vida. Que aí vem, esse espírito mal sai. Então, Jesus falou que esse espírito ele vai ficar vagando aí, caçando um lugar para se alojar outra vez. E se ele sempre vai passar por aquela casa, por aquele mesma pessoa ali, olhar as atitudes dele. Se ele achar lugar, essa pessoa começar a pecar de novo, fazer a coisa errada, ele volta para essa pessoa e traz 7 pior do que ele. O estado daquele homem, daquele ser humano, se torna pior do que era antes. Então, quem disse foi Jesus, né? Então, veja que essa necessidade de você, uma vez crente, uma vez convertido, se manter convertido. Porque se deu o trabalho da primeira vez para você crer, porque não é entender, é crer. Quem crê e confirmar que é crente mesmo, será salvo. Porém, quem não crê é condenado. Então, se da primeira vez você já deu trabalho para crer, imagina da segunda vez, né?
que já tem aquele demônio que trabalhava na tua vida impedindo isso, bloqueando tua mente, bloqueando a visão e a audição, para que você não compreenda a voz de Deus, não compreenda as coisas do Espírito de Deus, não valorize, não entenda a necessidade, não compreenda como é que é isso aí, a exigência, né, e tudo isso, a obrigação de obedecer. Já estava bloqueado, na primeira vez já era difícil, com mais 7 espíritos, pior do que o primeiro. Então se torna 8 aí contra você e ele é pior. Então se torna pior, por quê? Porque na verdade você rejeitou o Espírito de Deus, você expulsou da tua vida. Então Paulo escreve 1 aos Coríntios capítulo 3 e o versículo 16, dizendo aos coríntios, aos crentes de lá, claro, a carta foi para eles, e é claro que tudo que é escrito é para nós também, sem dúvida alguma, mas aí ele dizendo para eles, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Né? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. O versículo 17. Então, 16, 17. Então, veja, se alguém destruir o templo de Deus, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, se alguém cair no pecado outra vez, expulsar o Espírito. Esse demônio, o demônio, o espírito mal que estava nele voltar, trazer mais 7, então esse templo está destruído. Então a casa somos nós, né? Uma casa de Deus, um templo de Deus. Não sabeis vós que o templo de Deus, que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Versículo 16, né? Se alguém destruir o templo de Deus, ou seja, expulsou o Espírito Santo da sua vida, Deus o destruirá. O que é isso? Deus sai de você. É isso aí que ele está falando. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O que é isso? Você é uma pessoa separada do pecado, é isso que ele está dizendo. Então presta atenção bem à Escritura como é, para você entender a necessidade, como é que funcionam as coisas. Então, você deu lugar ao pecado outra vez, você destruiu o templo. Ou seja, você deu lugar ao demônio e o Espírito de Deus se afastou de você, Deus destruiu. Deus se afastou, está destruído, acabou, não tem salvação. É isso aí. Então é preciso a gente entender essa situação, saber a maneira que nós temos, né, que nós precisamos, as armas que precisamos adquirir, para que possa lutar por nós mesmos e por aquele... Saiba que quem tem o Espírito de Deus, que é assim o reino de Deus está em vós, está na gente, está nessa pessoa, ele é um soldado de Cristo que ele vai lutar pelos outros. É o caso que nós estamos aqui nesse programa. Não é porque não tem o que fazer, é porque tem uns comercial aí que a gente ganha um dinheiro. É claro que tem uns que precisam, mas graças a Deus nós temos um trabalho que não precisa, pelo contrário, a gente sustenta tudo isso aqui, mas eu não posso achar que sou diferente dos outros, não. Então veja, nós estamos aqui para ganhar dinheiro? Não, nós estamos aqui para pregar o Evangelho, para dizer para você que Deus é bom. Assim como foi bom comigo, Ele é bom com você. Assim como transformou minha vida, Ele transforma a tua vida. Então, assim como eu me encontrei com o Senhor, você se encontra também. É um mistério tão grande, irmão, que as pessoas pensam que não, é assim, aceitar Jesus, essa história aí é como... Eu resolvi andar com os crentes. Não é isso aí, não. Não, não é. Eu andar no Evangelho. É eu verdadeiramente querer ser crente em Jesus Cristo. Eu defender
eu defender a palavra é verdadeira, eu creio nisso, que é verdade o que está escrito, tanto para a bênção como para a condenação, e principalmente para a condenação. Então veja que, principalmente no sentido de que, se eu fizer errado, Deus me destruirá. Você não faz parte de Deus, é isso aí. Então, a não ser que recorra ligeiro, rápido, tem o apóstolo João, ele escreve na sua carta que tem o pecado de morte e o pecado, aquele pecado que é perdoado. Você recorre a Deus, recorre a Deus, recorre a Deus. Os irmãos recorrem à igreja, os irmãos oram por você e você é perdoado, né? Então é isso aí. Então vamos aqui para a palavra de Deus, que encontramos em Hebreus, carta anônima aos Hebreus. Carta anônima aos Hebreus, capítulo 3. Eu vou ler um versículo aqui, 2 versículos, aqui que eu considero aqui chave, né? Principal aqui que estamos falando e que vamos falar. Hebreus capítulo 3, o versículo 7 e 8, que diz assim a palavra do Senhor. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, versículo 8, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Então veja, como na provocação, sabe aquela coisa que você, como um ser humano, e eu também, todos nós, achamos que é Deus que precisa de nós? Ele pode diminuir, pode perder poder, se nós não for com Ele? Pelo contrário, irmão. É nós que precisamos do poder de Deus para nos salvar. Então eu tenho que recorrer ao Senhor, e aí como Ele é bom, longânimo, a sua benignidade é eterna, a sua bondade, a sua misericórdia para com o homem, o amor é tão incondicional, aquela coisa no sentido de, e o amor não tem tamanho, não tem como medir. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, por esse amor, Ele nos ouve, Ele nos aceita como filho. Então, Ele dá a oportunidade, você recorre a Ele, você é acolhido por Ele. Mas e não que seja merecedor, né? Não que você seja bonzinho, que você esteja fazendo um favor para Deus. Pelo contrário, Ele, tudo vem dEle. Você não tem nada para dar para Ele, nada. Então entenda, quando você louva a Deus, já veio dEle, passou por você o louvor. Então você está sendo um canal. Você está permitindo que esse poder de Deus venha e passe por ti para você ser um representante de Deus, um testemunho na terra. Então vós sois geração eleita, foi Ele que elegeu. Não tem quem possa te eleger, se não for Ele. Geração eleita. Sacerdócio real, foi Ele que te consagrou. Não tem como. Então, quando você faz esses trabalhos de louvar, de testemunhar, de pregar, de dizer, de defender o reino do céu, pois já veio tudo dele. Não é uma questão que você produziu de ti. Então, veja, sacerdócio real, nação santa, foi Ele que te separou, com a sua palavra, limpou, separou do pecado, santo, separado. Povo adquirido, foi Ele que te adquiriu na cruz do Calvário. Foi Ele que, claro, você já é uma criatura, e Ele te transformou, ou seja, te deu a oportunidade na cruz do Calvário. Ele mesmo desceu à terra, se fez pecador,
por mim e por você, e te deu a oportunidade de ser salvo. Então ele te adquiriu, ele te comprou na cruz do Calvário. Aí quando você vai ver Paulo escrevendo lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, 15, ele diz isso aí, que a carta que era contrária a nós, a cédula que era contrária a nós nas suas ordenanças, de alguma maneira nos era contrária, ele tirou do meio de nós, ou seja, tirou aquela dívida e cravou na cruz. Ou seja, na cruz do Calvário ele pagou tua conta se tu quiser. Mas tem que recorrer a ele, tem que acreditar nele, tem que defender ele, tem que anunciar ele. Então, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para quê? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então tem que anunciar. Se o rei não está em mim, eu anuncio. É o que estou fazendo aqui, anunciando. Então veja aqui, não é provocar Deus. Você não tem que fazer biquinho, botar banca, ser boçal, como diz o ditado aí, né? Botar banca com as coisas de Deus, você provocar Deus. Como disse Jesus, tentar Deus, né? Como disse Jesus para o diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. É isso aí. Então não posso de maneira nenhuma, eu sou dependente dele. Então sempre ele está fazendo um favor para mim, favor. Eu nunca vou fazer nada para ele que não tenha vindo dele já. Então eu só estou apenas permitindo que ele me use na face da terra. É assim. E da mesma forma, essa é a parte maligna. É claro que todos nós já estamos condenados. Se não buscar em Deus para pagar a conta, não tem quem pague. Mas mesmo assim, você sendo condenado como o diabo não te obriga a fazer as coisas erradas. Você tem o livre-arbítrio para rejeitar. Não quero e acabou-se. E o inimigo não te obriga, agora ele tenta, né? Ele te empurra. E aí, rapaz, vamos lá. É assim. Então, da mesma forma, Deus não te obriga a tu ir para o culto, tu cultuar a Deus, tu louvar a Deus, tu aprender a Bíblia, tu ler Bíblia, tu orar, tu jejuar, tu buscar o poder de Deus. Não te obriga não, é você que vai decidir isso aí. Então veja aqui, como na provocação, né? Provocando Deus. Não. Você sem entendimento, Deus não leva em conta a ignorância, né? Não sabe. Mas quando você sabe, você tem por obrigação de escutar o Senhor. Então nós vamos aqui no versículo 1 de Hebreus 3. Versículo 1 diz assim: pelo que, irmãos santos, separados pela palavra, claro. Irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então veja aqui, nós precisamos considerar, irmãos santos, considerai, né? Participantes da vocação celestial. Então você tem vocação de ser salvo, você tem vontade de se salvar, você sabe o que é isso, ser condenado, porque precisa saber o que é ser condenado para você ter vontade de ser salvo. Porque se você não entender o que é lago de fogo, o que é uma eternidade num lago de fogo, preso, sem poder reivindicar nada, eternidade, não é 100 anos, nós não estamos falando de 100 anos, nós estamos falando de eternidade.
Se você não buscar no Espírito de Deus, para Ele te dizer a verdade, o que é isso aí, que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O pecado é para aquilo que é errado diante de Deus, que Deus não aceita, aí você vai para uma justiça que te leva a um juízo e você vai ser julgado. E vai ser lançado num lago de fogo se for achado condenado. Então veja aí, não é uma questão em que possa pagar um advogado, só tem um, Jesus Cristo, que paga, rasga a cédula, foi falado agora há pouco. Então veja aí, você tem vocação, participante da vocação celestial. Esses irmãos aí. Considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Confissão. Você precisa confessar ao Senhor. O que é confessar ao Senhor? É todos os dias você dizer, não, eu sou crente. Eu acredito, crente não é uma raça de gente não, irmão, que as pessoas às vezes confundem isso, não é uma associação não, rapaz, tem uma associação aí de uns caras aí, de uns malucos aí. Não, não é isso não, é todo aquele que acredita no Evangelho, crê que isso é verdade, vai acontecer na tua vida, você se salva pelo Evangelho, conhece, descobre a justiça de Deus pelo Evangelho, descobre as riquezas da salvação de Deus pelo Evangelho, você descobre a condenação de Deus também pelo Evangelho. Então, você descobre isso, porque é verdade. Agora, pelo diabo, pelo homem, você vai descobrir isso? Não, porque são mentirosos. Não tem poder de entender essa situação. Aquele que, ainda que saiba, nós não tem poder de lutar contra isso. Que é uma força, contra as coisas de Deus. É uma guerra aí. Então, veja que confissão é você confessar todos os dias. Anunciar as virtudes daquele que ele chamou das trevas. O que é isso? O que é treva? Falta de entendimento. Treva, condenação. É isso aí. Chamou te tirou de um bloqueio que bloqueava tua mente, bloqueava teu olho, teu ouvido, para você destapar os teus ouvidos, teus olhos e a tua mente para você compreender as coisas de Deus. É isso aí. Das trevas para a sua maravilhosa luz. Verdade, te tirando da mentira. Salvação, te tirando da condenação. É isso aí. Aí ele diz aqui, no versículo 2, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, sendo fiel ao que te constituiu. É exatamente o que eu estava dizendo. Como também o foi Moisés em toda a sua casa. Então nós precisamos ser fiel a Jesus, aquele que constituiu nós, aquele que aprovou nós, aquele que recebeu nós, aquele que consagrou, aquele que me aceitou, aquele que pagou minha conta. É isso aí, né? Como foi Moisés fiel a ele, em toda a sua casa. Aí ele diz aqui no versículo 3, olha o que diz aqui. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que o edificou. Claro. A casa vai ter honra como aquele que edificou a casa? Não, é isso que está dizendo aqui. Quem é dono de todas as coisas? João, capítulo 1, versículo 3. Eu falei no 12 agora há pouco. Todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito se fez sem ele. Está falando de Jesus Cristo, não é de outra pessoa não.
Então veja, ele é dono, ele é o que edificou todas as casas. Está falando de nós. Falando de Moisés, que foi fiel em toda a sua casa. Aí ele diz no 3, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então é esse que tem maior honra. Que ele está falando que ele é acima de Moisés, ele é aquele que... Moisés era uma criatura dele, é isso aí. Então ele é sobre todos. Aí ele diz aqui no versículo 4, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então ele é Deus. Jesus, ele é Deus. Ele edificou todas as coisas. Então o próprio Moisés era uma criatura dele. E por isso a honra maior é daquele que edificou, é daquele que criou todas as coisas. Versículo 5. Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se havia de anunciar. Está entendendo, irmão? Ele foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho, para anunciar as coisas que havia de anunciar. Ou seja, anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Moisés foi um anunciador. As coisas que foi falado para Moisés fazer e ele fez com fidelidade, como está dizendo aqui, construiu o tabernáculo, tudo que Deus dizia ele fez conforme Deus falou, apontando tudo para Jesus, apontando tudo para o Salvador da humanidade. Então ele foi fiel. Aí ele entra aqui no versículo 6. Olha o que diz aqui. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Né? Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então veja que precisamos conservarmos firme. A confiança, a confissão, né? Confessou uma vez, tem que ficar firme. Tem que ficar sempre. Então veja, ele é sobre as casas aqui, que somos nós, ele é o construtor. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente, né, conservarmos firme. Então eu preciso conservar isso aí, firmemente, eu não posso vacilar. Não, a hora Cristo é o meu Senhor, mas outra hora o Senhor meu é o diabo, é o mundo, é eu mesmo, é o vizinho. Não, Cristo é o Senhor, sempre, conservarmos firme. Aí você pode dizer, eu gosto de explicar, porque a gente está falando não é nem só para os crentes, nós estamos falando para as pessoas que não é crente ainda. Então, quem é Cristo? A palavra, irmão. Se nós conservarmos firme a confiança e a glória da esperança. Ah, não estou vendo ele, mas eu espero. Isso é verdade. O que está dizendo nessa palavra é verdade. Então, eu estou firme, confiando firme até o fim. Então, você confia na palavra. É isso aí.
Não vá pensar que é você confiar que existe Jesus. Não é isso não. É você tomar posse da palavra, tomar posse e se separar pela palavra. A palavra diz não faz mesmo. Faz isso, tu faz. Ou pelo menos se esforça nisso aí. Então veja, a glória da esperança até ao fim. Fim de quê? Da tua vida, da minha vida, das nossas vidas. É o fim da vida terrena. Esse tabernáculo aqui, que é a casa, que era aquele tabernáculo que Moisés edificou, fez bem direitinho, está falando aqui que ele foi fiel sobre a sua própria casa, né? Ou seja, a própria casa não, sobre toda a sua casa. Então ele fez bem direitinho o tabernáculo, tudo, que apontava para Jesus, né? Que nós precisamos ser firme, ser fiel a Jesus. Aí, nós aqui, que somos um tabernáculo, uma morada de Deus agora, a sua própria casa, essa casa somos nós, está dizendo aqui. Eu já falei em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que o templo de Deus sois vós e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês não sabem disso não? Eu estou querendo dizer para vocês, né? Agora não vão destruir o templo de Deus, senão Deus o destruirá. Vocês não vão pecar de novo, que o Espírito de Deus sai de vocês. É isso aí que está dizendo. Então veja, essa casa aqui, quando esse tabernáculo se desfazer, tem até uma parte aqui que fala nisso, aqui, na Bíblia, quando esse tabernáculo se desfazer, aí resta a glória de Deus na nossa vida. É exatamente o Espírito, a alma que é salva. Agora, se desfazer, irmão, esse tabernáculo reprovado, aí vai para o inferno. É isso aí. Então veja aqui, aí entra aqui, nesses versículos que eu falei, né? Que é o 7 e o 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia do deserto, no dia da tentação no deserto, né? Versículo 9, onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Você com quantos anos está que vê as obras de Deus? Muitas vezes não vê porque vai ver o futebol. Você vai ver a luta de boxe. Você vai ver os carnavais, os forró. Você vai ver tudo enquanto é coisa da terra. Só não vai ver Jesus, não vai ver a palavra. Você não vê as obras de Deus. Você vive em outro mundo. Não vive num mundo real, no mundo da verdade. No mundo espiritual da parte de Deus. Na direção do Espírito de Deus. Você não vive. Então você vive em outro mundo. Você não vai ver nas grandes redes de televisão os milagres que Jesus faz. Todos os dias. O mundo dos crentes na face da terra. O reino de Deus na face da terra. Você não consegue ver se você não entrar nisso aí. Se você não se interessar por isso aí. Se você desconsiderar isso aí. Você precisa considerar, não está dizendo aqui? No versículo primeiro, né? Aqui do capítulo 3, né? Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai, considerai a Jesus Cristo, melhor dizendo, para ficar claro para você, considerai a palavra de Deus, a Bíblia, os ensinamentos do Senhor Jesus, os ensinamentos dos apóstolos, a doutrina, isso aí, não é outra coisa que está dizendo, é isso mesmo. Considerar Jesus Cristo apóstolo, sumo sacerdote da nossa confissão.
Ele é a defesa quando eu confesso Ele. Quando eu me apego a Ele, quando eu recorro a Ele. Ele é minha defesa, meu apóstolo e meu sumo sacerdote. É isso aí. Mas se não for... Então ele está dizendo aqui, onde vossos pais me tentaram e me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Muitas vezes você até com 40 anos, vendo as obras de Jesus, vê, mas não vê. Vê, mas não considera. Acha que isso é normal e a obrigação dele é fazer isso mesmo, e que você não está nem aí, e que você não precisa disso, e que você vai morrer desse jeito mesmo, vai para o inferno. Não é bem assim, irmão. Eu preciso olhar essas obras e acreditar que essas obras é para me salvar. É para mim acreditar. É para mim recorrer. É para mim querer ser beneficiado. Ser guardado, né, por esse poder que é da parte do Senhor. Então ele diz aqui no versículo 10, por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conhecerão os meus caminhos. Sempre vão andar errado, pensando coisa errada nas suas mentes e nunca conhecerão meus caminhos. Será que você é assim? Será que nós somos assim? Que eu preciso estar mudando sempre, que é para melhor, acreditando, crendo mais na palavra de Deus, acreditando na sua palavra, acreditando que tudo é verdadeiro e que posso ser condenado se eu não crer nisso aí. Então, aí será que eu me converto ou nunca conhecerão meus caminhos? Como ele está dizendo aqui, eu nunca vou conhecer o caminho do Senhor. Eu nunca vou me interessar por isso. Quando nós nos interessamos, você entra no outro mundo. Num mundo do reino de céu. Num mundo celestial. Você começa a enxergar as coisas que Deus faz na face da terra. Aí ele diz aqui no versículo 11, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Não se salvarão. Não adianta se você não correr atrás do Senhor Jesus mesmo, você não se salva, irmão. É preciso você se interessar pela palavra. Olha o que diz no versículo 12 aqui. Veja, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel. Infiel a quê, irmão? Um coração mau que pensa só as coisas que Deus não quer. Não pensa nas coisas de Deus, mas pensa só nas coisas da terra. Pensa só nas coisas terrenas, nas coisas pessoal, né, da coisa humana, e assim só acredita, só se conforma com o mundo, né, com essa vida, e não se preocupa com a outra. Então ele está dizendo, ser fiel, né, um coração infiel, infiel à palavra, que é infiel a Deus. Um pensamento faccioso, que humanamente pode não ser, humanamente você acha que pensa as coisas boas, mas é conforme Deus quer? Não, então está errado sempre, é infiel. Aí, e infiel, né? Como diz aqui, veja, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel a Deus, a palavra, para se apartar do Deus vivo. Pois é, então precisa ser fiel à palavra.
o nosso coração, mente, coração da alma, né? Aí ele diz aqui no versículo 13, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, né? Todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então é bom que nós venhamos exortar uns aos outros todos os dias. É exatamente o que estamos aqui fazendo. Exortar, chamar a atenção com amor, chamar a atenção para a salvação, para livrar a pessoa do inferno, livrar a pessoa da condenação, da ira de Deus. Então, antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Hoje. É assim, né? Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Engano do pecado. Porque o pecado, você só comete pecado porque você é enganado pelo diabo. Se você não fosse enganado, você não cometia. Quando a gente olha a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e o versículo 4 e o 5, nós vamos ler aqui, que diz assim, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então veja que todo mundo é bom. Mas o que faz você errar é o engano do pecado, aí você se torna mal. Engano do pecado, engano do erro. Você erra porque é enganado. É isso aí. Então veja, que não haja, né, entre vós, né, um coração, endurecer o coração pelo engano do pecado, está dizendo aqui no versículo 13, né? Aí, versículo 14 de Hebreus 3. Porque nos tornamos participantes de Cristo. Participantes, estamos ligados a Cristo. Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Se nós conservarmos isso aí até o final, porque nos tornamos participantes de Cristo. Se retivermos firmemente o princípio, dentro do princípio ali que você começou uma caminhada com Deus, uma caminhada na palavra, você manter isso aí, da nossa confiança até o fim. Então pronto, aí está seguro. Versículo 15, fechando aqui, irmão. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Fechando no versículo 15 aqui. Mas é isso aí. Então precisamos estar firmes com o Senhor, né, seguro na palavra, sabendo de que a palavra te dá vitória. E essa vitória, dependendo do resultado do que acontece na tua vida, independente disso, tudo é vitória. Entenda que no Salmo 1, no versículo 1 diz, aconselha você não andar no caminho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Ele diz no versículo 2, antes de fazer esse tipo de coisa, antes tenha prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí diz no versículo 3, será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, as folhas não secam, tudo que faz prospera. Ou seja, tudo que faz está certo. Ainda morreu, mas foi para o céu. Está tudo certinho, não tem nada errado. Agora, quando você não tem a palavra para te orientar e esse poder, essa aprovação, essa graça de Deus a teu favor, tudo que tu faz está errado. Tudo que faz é errado, porque no final vai para o inferno. Ou seja, não adianta fazer nem algumas coisas boas.
faz algumas boas, mas não é aprovado sempre porque umas não faz. É assim. Então, que Deus venha nos abençoar no nome de Jesus, manter sempre essa confissão, essa vocação de ir para o céu. Né? É isso aí, que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, ser conosco, ajuda, Pai, pois precisamos do Senhor, necessitamos da tua palavra, necessitamos de andar na tua palavra, fazer a tua vontade. Deus, nos ajuda a ser mais crente, pois nós precisamos. Abençoa todos aqueles que nos assistiu, que nos ouviu. Ajuda essas pessoas a compreender que o Senhor é o único caminho. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode se salvar se não for pelo Senhor. Ajuda eles a compreender isso, saber que o Senhor tira o jugo, o Senhor tira o peso, o Senhor tira o fardo da alma dessas pessoas. Aquele que está oprimido, o Senhor alivia, o Senhor tira toda essa condenação, essa opressão da vida dessas pessoas. Ajuda eles em tudo, abençoando, meu Deus, dando a vitória a cada um, e o teu nome será glorificado. Ajuda em tudo, abençoa em tudo, damos graça ao meu Senhor, no nome de Jesus. Amém.